Olá, amados irmãos e irmãs que nos acompanham neste canal abençoado. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal EBD Comentada. Estamos voltando com nossa leitura diária, o nosso pequeno devocional, aqui para a classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista com o tema O Corpo de Cristo, A origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A nossa lição de número 7, que vai ser a leitura diária de hoje, vai falar sobre o ministério da igreja. E o tema de hoje, para segunda-feira, é a excelência do chamado ministerial. A nossa leitura bíblica se encontra na primeira epístola a Timóteo, capítulo de número 3, versículo número 1, que fala assim para nós: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, deseja excelente obra. Que maravilha nós entendemos o quão importante é esse chamado. Nós vemos que o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele mostra para nós que há algo muito importante quando nós recebemos um chamado para o trabalho da igreja. E o chamado, ele tem vários propósitos, e um deles, é o propósito eterno, o chamado que nos leva para a salvação. Mas veja bem, existe dentro desse contexto, dessa leitura, algumas qualidades que nós precisamos ver e ter para que nós possamos ser ministros da palavra do Senhor. Então, quando analisamos a primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, nos deparamos com todas essas qualidades ou qualificações que nós chamamos para dentro do ministério. Então, o ministro que é chamado por Deus, separado para o serviço, ele deve ser, primeiramente, irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, paciente, não contencioso, uma pessoa benigna, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a reverência. Então, essas são as qualidades para que a pessoa possa receber esse chamado, ou seja, exercer esse chamado dentro da igreja. E depois, esse chamado também é algo interessante para a nossa vida, entendermos que também esse chamado, nós somos forjados no fogo através também das provações que nós passamos. E ao longo da história, nós vemos homens e mulheres que responderam ao chamado de Deus com fervor e entrega total. Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, que estava escravo, o povo hebreu, no Egito. Enfrentou o faraó com ousadia e uma fé inabalável, porque ele sabia quem estava com ele era o Todo-Poderoso, nosso Deus. Elias também, ele foi um profeta que ousou, enfrentou os profetas de Baal e Aserá, que eram liderados por Jezabel. Então ele derrotou esses profetas, ele mostrou que somente o Senhor é Deus lá no Monte Carmelo. E nós vemos Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido e implantador de igreja, foi transformando por Deus, por Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele foi transformado em um implantador de igreja e um grande apóstolo, um grande pregador da palavra do Senhor. Então, dentro desse chamado, nós temos que entender, nós falamos outro dia no nosso podcast a respeito do chamado. Então, o chamado que ele exige é nosso compromisso. Lembre-se de uma coisa, o chamado, ele não tem escolha. Quem é chamado para pregar o evangelho, ele não tem escolha, amém? Então, dentro de tudo isso, o chamado impacta para a nossa eternidade. Então, o ministro é embaixador da palavra de Deus, um representante do reino de Deus aqui na terra, porque através dele as pessoas vão se converter. E ele tem que ser o quê? Exemplo de conduta. Ele tem que ser uma pessoa que transmita o caráter de Cristo. Então, através da sua vida e ministério, vidas elas também são tocadas, corações são restaurados, pessoas elas são curadas e abençoadas. Então, meus amados irmãos, o chamado ministerial é uma obra excelente, é um privilégio sublime, uma missão inigualável para a nossa vida.
E é um chamado que exige o nosso compromisso, a nossa devoção, a excelência em todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós respondemos, quando você responder esse chamado, responda com fervor, sabendo que Deus, Ele vai te capacitar e vai te guiar em cada passo na sua jornada. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.